O mundo é aquilo que o homem e a mulher escolhem. O mundo é aquilo que homens e mulheres fazem. Todos os fenômenos, nós podemos pensar os que a gente poderia considerar algo natural ou em si. Um rio, uma árvore, uma montanha. Só que esses conceitos, essas compreensões rio, montanha, árvore, já são compreensões humanas desse mundo humano, que envolve aquilo que é do interesse humano. A água, né, do riacho, a terra para produzir alimentos e as árvores, né, que efetivamente nos dão sombra, fruto, madeira. Ou seja, há um interesse humano naquilo que a gente chama de mundo. Isso significa que coisas ruins não podem ser provocadas pela natureza. Significa que aquilo que eu chamo de natureza é o mero acaso do ser, a contingência do ser. Em outras palavras, uma montanha, se ela derriça, se ela escorre e soterra uma casa, uma cidade, mata algumas pessoas, não houve um ato, né, malvado, né? Não houve alguém que possa ser culpado. Culpar quem? Né? Culpar Deus, culpar o acaso, culpar isso que a gente chama de natureza. Porque o que houve efetivamente foi algo que eu posso chamar no mundo humano de uma catástrofe, né? De um monte de mortes, de destruição enorme. Mas no ambiente do ser, não houve nenhuma alteração. Se a gente considerar a Terra, o planeta Terra, ou se a gente considerar a Terra no sistema solar, unida à galáxia e ao universo, isso é indiferente, absolutamente indiferente. E ainda assim, o mundo humano foi fortemente alterado. Isso significa que aquilo que nós temos por mundo humano é uma compreensão dessa revelação de ser, que é o que eu chamo de árvore, o que eu chamo de montanha, o que eu chamo de rio, e que é ao mesmo tempo a construção de uma gama de valores, e esses valores, porque vividos, matizam, né, o que é o mundo humano. Por essa razão, o ser humano ele permanece absolutamente livre, porque o mundo tem a sua situação, tem essa contingência, tem montanhas e rios e árvores, mas ainda assim montanhas, rios e árvores são sempre compreendidos do ponto de vista do interesse nosso, enquanto homens e mulheres, enquanto seres humanos. O mundo é nossa responsabilidade. Nada de maravilhoso pode acontecer sem a ação humana, assim como nada de terrível pode acontecer sem a ação humana, porque é sempre do ponto de vista do mundo humano que as coisas serão valoradas. Então, por mais que alguma doença possa matar milhões de pessoas, chama mais atenção quando o próprio ser humano extermina seres humanos, porque essa é uma ação efetiva do homem no mundo humano, no mundo de outros seres humanos. Pensemos o caso dos escravizados, dos negros que foram aprisionados, escravizados, né, e vendidos como escravos na África e trazidos ao Brasil e revendidos aqui, e que tiveram essa situação, né, deplorável da escravidão. Essas pessoas, elas recebem isso da ação dos seus feitores, dos seus senhores, daqueles que os compram, daqueles que os aprisionam. Então, a ação efetiva do homem no mundo estabelece um modelo de mundo e de homem. E um mundo escravocrata, a mulher será também escrava da vontade masculina. E os filhos serão escravos da vontade dos pais. No modelo de propriedade, os filhos são propriedade dos pais, as mulheres são, de certo modo, propriedades, e o homem também, né, na contrapartida, propriedade das mulheres. Nós somos, e o nosso mundo é, aquilo que nós escolhemos. De maneira situada, repito, a partir de um corpo, né, etc., mas ainda assim, escolha. Diz o Sartre, página 13 do Existencialismo e o Humanismo. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Se sou operário e se prefiro aderir a um sindicato cristão a ser comunista, se por esta adesão quero eu indicar que a resignação é no fundo a solução que convém ao homem, que o reino do homem não é na terra, não abrange somente o meu caso. Pretendo ser o representante de todos e, por conseguinte, minha decisão ligou a si a humanidade inteira. E se quero fato mais individual, casar-me, ter filhos, ainda que esse casamento dependa unicamente de minha situação, ou de minha paixão, ou de meu desejo, tal ato implica-me não somente a mim, mas a toda a humanidade na escolha desse caminho, a monogamia. Porque, teoricamente, aquele que casa, ao assumir sua relação com uma mulher, ou uma pessoa, enfim, automaticamente todas as demais opções estariam excluídas, né? Ainda que na prática não seja assim, mas é um ato de má fé, é uma promessa falsa, né?
uma promessa vazia que você faz ao outro para não ser cumprida. Assim sou responsável por mim e por todos, e crio uma certa imagem do homem por mim escolhida. Escolhendo-me, escolho o homem. As escolhas de Garçan, o homem, modo de dizer, o homem no sentido universal do termo, como humus, como aquilo que nasce da terra, homens e mulheres, as escolhas de Garçan, de Inês e de Stelle revelam aquilo que, na concepção do que eles fizeram ao longo da sua existência, o que cada homem e cada mulher deveria ser. Então a traição, o suicídio e a covardia, né, no caso, todas essas atitudes, elas ficaram como sendo o modelo que cada um desses personagens deixou do que deve ser o homem e a mulher. E por isso a punição é tão severa. Por isso eles estão reclusos, né, nesse ambiente, e por isso eles terão que passar pelo processo, né, de reconhecimento, digamos assim, né, é quase que eles fossem obrigados a superar sua consciência cúmplice. Né? Consciência cúmplice é aquela que admite uma materialidade em si mesmo, ou seja, esse é um ato, mas é um ato que tem esse sentido que eu mesmo quero imprimir a ele. A ontogênese privada do Garçan é aquela que permite a ele pensar o seu ato como heróico, por mais que ao olhar de todas as demais pessoas tenha sido o contrário disso. A autocompreensão, aquilo que nós pretendemos, né, com o nosso ato, pouco importa, eu já disse. Não se trata de uma ética de intenções, mas se trata de uma ética da ação. É a minha escolha prática, ainda que individual, que modela o mundo. Então, ao afirmar o casamento, eu afirmo a monogamia como valor. Ao afirmar determinada religião, e a afirmação dessa religião exige frequentar, cumprir os preceitos e etc. Ao fazer isso, eu estou afirmando aquela religião como valor. E, de certo modo, eu estou indicando aos demais homens e mulheres que eles deveriam ter religião, não necessariamente aquela, mas algo próximo do que é aquela religião. O mesmo se aplica a esse operário, que pretende ser comunista, revolucionário, o operário que aceita a submissão. São escolhas que definem o que outros homens, teoricamente, deveriam ser. Então, a responsabilidade humana ela não se resume apenas à sua vida individual. Isso a gente pode encontrar, por exemplo, na literatura sartreana. Sartre, para quem não sabe, né, ele chegou a recusar o Prêmio Nobel de Literatura em 64, ele receberia esse prêmio pelo conjunto da sua obra, por uma razão política, quem quiser pesquise posteriormente, mas ele escreveu alguns romances importantes, dentre esses a trilogia Os Caminhos da Liberdade, Idade da Razão, Sursi com a Morte na Alma. E esse é um exemplo, na literatura, que isso fica muito claro, que as nossas escolhas e a responsabilidade que nós temos, né? E essa trilogia ela mostra justamente a história do Mathieu e de como o Mathieu está engajado com a sua liberdade e que não importa se ele está lidando com questões pessoais, como no caso ele está envolto numa questão como uma namorada, a Marcelle, que enfim, está grávida, e ele está pensando eles estão discutindo sobre o aborto, mas e nesse momento começa a Segunda Guerra Mundial. Então a história vem e bate a porta. As nossas escolhas individuais, quando esse personagem escolhe o aborto, ele está indicando, né, a todos os demais homens e mulheres que em determinadas situações é melhor o aborto do que ter filho. Então a responsabilidade ela se amplia e é ela que vai construir aquilo que nós compreendemos como sendo o mundo. Não importa o julgamento, embora ele aconteça nesse ambiente infernal, né, dessas portas fechadas, esse julgamento ele também acontece ainda em vida. Ou seja, é uma metáfora evidente da nossa existência mundana concreta. Eu vou voltar a isso, não é uma opinião minha, o próprio Sartre diz, né? Ele diz que ele foi muito mal interpretado a respeito dessa peça, porque ela foi pensada como consciências mortas. E ele diz, de fato, aquelas consciências estão mortas porque elas não atuam sobre si mesmas mais, uma vez que já estão nesse ambiente pós-mortem, né? Eles já morreram. Mas que antes de morrer também funciona do mesmo modo. Ou seja, o nosso mundo ele é construído por essa consciência de má fé que tenta esconder de si mesmo não só o seu ato, como o sentido do seu ato. E esse sentido ele sempre foi a descoberto. Né? Nenhum dos personagens de Wicklow, né, nem Inês, nem Stelle, nem Garçan,
não sabiam do que tinham efetivamente feito, mas a hipocrisia de querer passar uma imagem que é irrealizável ou que é falsa e é sabidamente falsa. Isso é um pouco os modelos de homens e mulheres, né? Pessoas que são publicamente uma coisa, enquanto que na prática não conseguem cumprir aquele objetivo de tão alto, de tão importante, de tão grandioso, que é ser homem naquele modelo. Então, ser santo é algo desse tipo. Todas as pessoas erram, todas as pessoas cometem pecados, mas ainda assim, alguns, né, querem passar a imagem de que são santos. Outros que são justos, outros que são honestos e assim por diante. Essa imagem, quanto mais esse esforço é feito, mais torna-se evidente que é só um esforço. Porque ser honesto, ser santo, ser justo, são atitudes que são pontuais. Não é possível ser honesto só nas grandes coisas. É preciso ser nas pequenas. Não é possível ser justo apenas em coisas que são visíveis de todos, mas em coisas que são também invisíveis, como aquela carteira que se encontra e ninguém viu que você encontrou no chão e assim por diante. Então agora a gente tem um ambiente ético que exige a absoluta responsabilidade humana, é quase como que a superação da infância. A infância humana recorria ao papai, e esse papai pode ser o destino, pode ser Deus, pode ser o acaso, pode ser, enfim, qualquer coisa, né? Os ETs e qualquer força da história, do mercado, qualquer desculpa serve, né? Porque é sempre melhor, como diz Nietzsche, uma explicação qualquer do que nenhuma. Mas, independente de haver ou não essa explicação, essa ética ela propõe uma explicação humana, mundana, um humanismo radical, né? Porque o mundo humano interessa ao homem. E, nesse sentido, o homem será absolutamente responsável por seu mundo. Ele agora ele é adulto. Ele não tem mais um papai Deus ou demônio para justificar os seus atos ou a sua história. Não, nem os seus atos individuais, né, que eu poderia justificar, porque, bom, não sei, tem pessoas que dizem que foram tomadas por um espírito maligno e fizeram determinadas coisas, etc., que é um ato de má fé social enorme. Mas também pela própria humanidade. O mundo pode ser bom ou ruim dependendo daquilo que eu faço, daquilo que eu nutro como valor e daquilo que eu efetivamente levo a esse mundo. Porque o mundo não é feito por deuses ou demônios, ele é feito por homens e mulheres. E homens e mulheres que são, né, efetivamente os seres responsáveis por atitudes que são demoníacas ou divinas, ou mesmo divinas. Bom, é mais ou menos essa a primeira reflexão sobre o Huis Clos, a peça Entre Quatro Paredes.